Foram muitos os momentos históricos onde o cristianismo esteve no centro dos acontecimentos. Durante estes 2000 anos após a vinda de Jesus o Cristo, houveram momentos de tensão e perseguição. Desde o período da Roma Antiga até as recentes perseguições na Nicarágua, passando pelo Império Persa, Revolução Francesa, Guerra Cristera e outros. Neste vídeo falaremos de um momento que ficou para a história, pois mais uma vez os cristãos foram perseguidos e massacrados. Este episódio ficou conhecido como o Suplício das Carmelitas. A Revolução Francesa. O Suplício das Carmelitas. Graças à doutrinação e ao enviesamento do ensino de forma geral, a maioria de nós aprendeu que a Revolução Francesa foi um período lindo, onde o povo destituiu os ricos governantes do poder e criou uma sociedade mais livre, justa e fraterna. Mas a verdade não é tão gentil ou justa. A exemplo de todas as revoluções, a Revolução Francesa, a pretexto de criar igualdade e libertação, derrubou as elites da época, reis, nobres, senhores de terras, burguesia ligada ao antigo regime, apenas para criar novas elites de privilegiados, partidos ou grupos revolucionários. Todas justificaram violência e perseguições como necessárias para defender a revolução. Durante a Revolução Francesa, de 1789 a 1799, a Igreja Católica sofreu perseguições profundas e sistemáticas, pois era vista como aliada do antigo regime e inimiga dos ideais revolucionários. Vejamos agora alguns dos principais eventos e os períodos em que ocorreram. Confisco dos bens da Igreja, 1789 a 1790. Em novembro de 1789, a Assembleia Nacional decretou a nacionalização dos bens da Igreja, considerada uma forma de resolver a falência do Estado. Logo, mosteiros, conventos e propriedades eclesiásticas foram vendidos em leilão como bens nacionais. Essa medida desestruturou a vida monástica e acabou com muitas ordens religiosas, que foram dissolvidas à força. Constituição Civil do Clero, 1790. Em julho de 1790, a Revolução impôs a Constituição Civil do Clero, que transformava padres e bispos em funcionários públicos do Estado. Todo o clero deveria jurar fidelidade à Revolução, não mais ao Papa. Assim, o clero se dividiu em dois grupos. Os juramentados aceitaram a Constituição, ficando em maior segurança. E os refratários, que recusaram o juramento, permanecendo fiel a Roma e sendo considerados inimigos da pátria. Essa divisão gerou perseguições, expulsões e prisões de muitos padres. Expulsão de religiosos. E fechamento de conventos, 1791 a 1792. Neste período, mosteiros e conventos foram dissolvidos em massa, sob a acusação de parasitismo social. Os religiosos que se recusavam a deixar a vida comunitária eram perseguidos. As freiras foram particularmente atingidas. Muitas se recusaram a abandonar o hábito e acabaram presas ou deportadas. Execuções e massacres. De religiosos, 1792 a 1794. Dentro da Revolução Francesa, este foi o período mais violento, liderado por Robespierre, Saint-Just e Marat e conhecido como Reino do Terror. Neste período, padres refratários eram presos, deportados ou guilhotinados. Muitos foram massacrados nas prisões, como nos massacres de setembro de 1792, em que centenas de padres foram assassinados por multidões parisienses. E igrejas foram saqueadas, imagens destruídas e relíquias queimadas como superstições. Ainda neste período tentou-se a abolição do culto e descristianização, em uma tentativa de abolir o cristianismo. Para atingir este objetivo, o Estado implantou o culto da razão e depois o culto do Ser Supremo, como religiões cívicas revolucionárias. A Catedral de Notre-Dame foi transformada em um templo da razão. A cruz e outros símbolos cristãos foram removidos de espaços públicos, e festas religiosas foram substituídas por festas revolucionárias. E foi no final do Reino do Terror que aconteceu o massacre que é o objeto principal deste vídeo. O martírio das Carmelitas de Compiègne. O convento carmelita de Compiègne, fundado em 1641, ficava a cerca de 80 quilômetros ao norte de Paris. Em 1790, com a Constituição Civil do Clero e a dissolução das ordens religiosas, as irmãs foram oficialmente obrigadas a deixar a vida conventual. Porém, as 16 religiosas decidiram permanecer juntas, secretamente, vivendo em pequenas casas,
mas mantendo a vida comunitária e os votos. A comunidade se oferecia espiritualmente como vítima expiatória para que a violência da Revolução tivesse fim. Prisão. Em 22 de junho de 1794, agentes revolucionários prenderam as carmelitas em Compiègne e as acusaram de manter vida monástica clandestina, o que era proibido. Foram acusadas de serem fanáticas contra-revolucionárias por se recusarem a jurar fidelidade à Constituição Civil do Clero, de guardar imagens e livros religiosos e de se corresponderem com padres refratários. Foram levadas primeiro a uma antiga casa religiosa transformada em prisão, em Compiègne. E de lá, foram transferidas para a prisão do Conciergerie, em Paris, a mesma onde estiveram Maria Antonieta e muitos outros condenados à guilhotina. Julgamento. Em 17 de julho de 1794, foram levadas ao Tribunal Revolucionário de Paris, onde tiveram um julgamento breve e sem defesa real. A principal acusação: conspiração contra a Revolução por fanatismo e manutenção de vida monástica ilegal. E uma das evidências apresentadas era o fato de que tinham imagens religiosas e ainda se apresentavam com o hábito carmelita. Como era de se esperar, foram condenadas à morte por guilhotina no mesmo dia. Caminho até a guilhotina. As 16 irmãs foram levadas em carroças pelas ruas de Paris, onde o povo costumava se reunir para assistir ao macabro espetáculo, até a Praça do Trono Renversé, atual Praça da Nação. Durante o trajeto as religiosas cantaram o Miserere, o Salve Regina e o Te Deum. Testemunhas relataram que os cânticos impressionaram a multidão, que estava habituada a gritos de desespero, não a cânticos de fé. Execução. A primeira a subir a guilhotina foi a mais jovem, Soror Constance de Jesus, Marie Geneviève Meunier, de apenas 29 anos. Ela se ajoelhou diante da prioresa, pediu a bênção e foi à morte cantando Laudate Dominum. E uma a uma, as freiras repetiram o gesto, mantendo a ordem da profissão religiosa, da mais nova à mais antiga. As últimas foram a prioresa, Madre Teresa de São Agostinho, Madeleine Claudine Lidoine, que encorajou suas irmãs até o fim. Testemunhas relataram que o silêncio do público foi profundo, algo incomum nas execuções revolucionárias. E que a cada vez que a lâmina da guilhotina descia o coro das carmelitas ia reduzindo, pois mais uma voz se ia, até que não sobrasse mais nenhuma. Naquele dia foram executadas as irmãs Madre Teresa de São Agostinho, Madeleine Claudine Lidoine, prioresa; Madre Henriqueta de Jesus, Marie-Françoise de Croissy; Madre Maria de Jesus Crucificado, Marianne Piedcourt; Madre Charlotte de la Résurrection, Anne-Marie Madeleine Toure; Irmã Euprasie da Imaculada Conceição, Marie-Claude Cyprienne Brard; Irmã Teresa do Coração de Maria, Marianne Anicet; Irmã Juliana da Encarnação, Anne-Marie Pelras; Irmã Marta de São Basílio, Marie Dufour; Irmã Teresa de Santo Inácio, Marie Gabriele Trezel; Irmã Maria Henriqueta de la Providência, Anne Pelras; Irmã Teresa de São José, Marie Antoinette Anicet; Irmã Teresa de Jesus, Marie Geneviève Meunier, Soror Constance, a mais jovem; Irmã Catarina Soiron, conversa, ou seja, irmã leiga; Irmã Teresa da Santíssima Trindade, Marie-Aimée de Gaillard de la Fer; Irmã Teresa de São Domingos, Marie-Louise Josephine Ledoine; Irmã Teresa de Santo Agostinho, idem prioresa, às vezes listadas separadamente pelas fontes. Todas foram beatificadas em 27 de maio de 1906 pelo Papa Pio X, conhecido como Papa Camponês, e tornaram-se símbolo da fidelidade à fé diante da perseguição política. A execução das religiosas aconteceu apenas 10 dias antes da queda de Robespierre e do fim do terror, e muitos contemporâneos viram o martírio como um ato expiatório que contribuiu espiritualmente para o fim da violência. Para mais conteúdos como este, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe para levar nosso conteúdo a mais cristãos.